E a gente segue nesse cenário todo agora para entender como é que o mercado está reagindo às sanções contra a Rússia, conversando com José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos. Tudo bem, Faria? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Olá, Muriel. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde para você e a todos que nos assistem no CNN Money. A gente pode falar que o principal indicativo de reação do mercado pode ser, nesse momento, o cenário da commodity, especificamente do petróleo, disparando hoje? O petróleo, se a gente for pensar em agosto e setembro e outubro, que nós estamos agora em outubro, agosto e setembro, a cotação mínima do petróleo, tanto o Brent como o Texas, é o que a gente está vendo hoje. Então, na verdade, o petróleo caiu durante o mês de outubro e subiu agora 10%, com um estoque um pouco mais baixo ontem nos Estados Unidos, sobretudo com as sanções americanas contra duas empresas de petróleo russo, né, a Rosneft e a Lukoil, que entraram numa lista de bloqueio. Agora, realmente uma alta de 10% assusta, mas por que caiu tanto? Porque acabou tendo um acordo de paz lá de Israel e o Hamas. Aí o petróleo caiu, mas ele volta para a cotação mínima que a gente observou em agosto e setembro. Então, é digamos, uma recomposição para aquele nível que já era bastante barato há 2 meses. Pois é, e aí eu aproveito inclusive para entender um pouco sobre o desempenho de Petrobras, que tem sentido bastante um impacto como um todo de quedas no preço do petróleo, mas agora, nesse momento, a gente está vendo Petrobras também deslanchando, subindo mais de 1%. A Petrobras tem duas notícias positivas, porque ela vai poder começar a fazer a exploração lá da Foz no Amapá, e a alta do petróleo realmente acaba ajudando a empresa. A gente até comentou há 15 dias aqui que deveria cortar o preço do combustível, e de fato cortou, né? Dentro do piso que a gente imaginava em 5%. Naturalmente isso prejudica um pouco a companhia, porque diminui o lucro, mas a notícia da Foz e essa questão da alta do petróleo, que deu essa alta da Petro ontem e hoje, eu acho que é natural, né? É um ativo que no curto prazo vai surfar. O que a gente vai ter que começar a analisar é até quando o petróleo vai subir, até que nível que ele vai subir. Pode ser que não vá muito além disso. Perfeito, esse é um ponto importante para a gente entender os próximos passos, inclusive de Petrobras. Petroleiras como um todo, a gente pode esperar, pelo menos no dia de hoje, um desempenho positivo? Por enquanto estamos vendo. Agora, essas novas sanções que estão sendo impostas, elas afetam principalmente a Índia e a China. Se você for somar, a China tem 2 milhões de barris que compra da Rússia e a Índia 1,6 milhão. Então dá mais ou menos 3 milhões e 600 de barris aí de petróleo dia que os Estados Unidos estão querendo, de alguma forma, reduzir ou eliminar essas compras. Tem uma questão de um, de um acordo entre a Rússia e a China numa refinaria da acho que CNPC, que se não me falha a memória, de 800 mil barris por dia. E que a gente não sabe se esse volume de petróleo eventualmente vai ser sancionado ou não. A Índia é um país que até 3 anos atrás comprava pouco petróleo russo, mas mudou porque o petróleo russo ficou barato, então ela teria alguma facilidade em buscar outras fontes de petróleo, como o Oriente Médio. Aliás, o Brasil, há uns dias atrás, a semana passada, anunciou um acordo de exportação de 6 milhões de barris de petróleo. Mas por dia não dá nem 20 mil, né? Mas a gente já até abocanhou um pouquinho dessa questão, porque o Trump já estava reclamando com o MOD da compra do petróleo russo. Então, até, de certa forma, abre uma oportunidade para o Brasil ganhar um pouquinho mais de mercado. Então, teoricamente, a gente tem 3 milhões e 600 mil barris aí de petróleo que podem ser, de alguma forma, diminuídos ou eliminados do mercado. Lembrando que tem essa questão da refinaria chinesa e tem algumas refinarias indianas que compram petróleo à vista. E não é, assim, impossível a gente ver algo como é, burlar a forma de pagamento. Então a gente não sabe no final quanto de petróleo vai ser reduzido. E a China está realmente reclamando aí com o Trump que deve se encontrar com o Xi Jinping nos próximos dias. Mas tem questões que a gente não dá para saber exatamente hoje e vai valer a partir de 21 de novembro. Pode ser que entre hoje e 21 de novembro saia alguma novidade reduzindo um pouco essas sanções.
A gente fica nessa expectativa para entender o que vai acontecer daqui para frente. Eu até queria entender um pouco sobre o quanto que, quando acontece esse movimento de sanções, especificamente contra a Rússia, com relação ao petróleo, o quanto que isso pode realmente desestabilizar os preços do petróleo, que a gente fica acompanhando sempre para entender esse desempenho. Como um todo, existe uma preocupação constante com o excesso de oferta realmente do petróleo. E aí eu queria entender um pouco dessa relação com essa preocupação e também agora com esse cenário aí que Donald Trump tem colocado várias sanções contra a Rússia. Então, hoje a gente está com uma oferta grande de petróleo, a OPEP está reduzindo os cortes que ela fez lá na Covid de uma forma mais rápida, então está colocando mais petróleo no mercado e tem um excesso de estoque de petróleo no mar, né? Porque muitas vezes você não tem mais local para colocar o petróleo e você estoca em petroleiros e tem um volume quase recorde de petróleo estocado. Além disso, é bastante curioso, porque quando a gente observa os contratos de petróleo, pelo menos até ontem, né, a gente tinha uma estrutura de mercado que a gente chama de contango, cujos preços futuros são mais altos do que o preço à vista. Quando o mercado de commodities entra numa estrutura dessa, significa que tem excesso de oferta. Tá? Quando o preço futuro é maior do que o preço à vista, tem excesso de oferta. Só para dar um exemplo, o café arábica está o inverso. E é por isso que ele está subindo bastante aí nas últimas semanas. Então, tem um excesso de oferta, o mercado futuro se posicionou para uma queda de petróleo, principalmente depois da história do Hamas, o petróleo caiu e volta a 10%. Então, vou falar um pouco do nosso modelo quantitativo aqui da Wagner Investimentos. Por enquanto, o petróleo, desde setembro do ano passado, está numa tendência de baixa, num gráfico que a gente chama de longo prazo, que é semanal, e está folgadamente caindo nessa tendência de baixa há 13 meses. E no gráfico diário, ele também está em tendência de baixa, mesmo com essa alta de 10%. Ele não mudou a tendência. Então, uma alta de mais $5 poderia colocar o petróleo numa tendência de alta do gráfico diário e no preço justo que a gente entende de longo prazo, ou seja, um Texas a 65, um Brent a 70. No final da história, imaginando uma tendência, ainda seriam preços bem normais. Quer dizer, mais 10% de alta, óbvio que assusta, óbvio que pode trazer algum impacto em inflação, nos Estados Unidos, inclusive, mas em termos de tendência de longo prazo, não afetaria. Então, a gente está num ponto hoje que muito acima de 63 do Texas, 66 do Brent, pode dar uma outra esticada, subir mais $4, $5. E aí, se isso acontecer, indo para esse nível mais perto de 70 do Brent, vamos reavaliar. Por hora, por incrível que pareça, com toda essa alta, o petróleo ainda é baixa de médio prazo e longo prazo. A gente pode talvez ver, Faria, um movimento no futuro de uma alta no petróleo? O que a gente pode acompanhar que pode fazer com que esse cenário acabe se invertendo nos próximos anos? Nos próximos anos, eu acho. Não, eu acho que a tendência aí do combustível fóssil provavelmente não é subir muito. Se a gente voltar para 2015, 2019, o Brent não trabalhava muito acima de $60. É que houve uma Covid, essa Covid derrubou os preços, chegando a ter petróleo negativo, né? Um evento que nunca aconteceu antes na história da nossa vida. O petróleo ficou negativo aí num determinado vencimento em 2020. E depois a Covid acabou, o mercado foi se recuperando, entrou a guerra, aí o petróleo voltou a subir. Mas o preço de hoje ele é muito parecido com a média de 2015 a 2019. Tem aí um excesso de produção de petróleo não OPEP, então acho muito difícil a gente imaginar petróleo subir. Ele está subindo eventualmente com questão geopolítica, né? Foi a questão do Hamas, teve a questão da Ucrânia, Trump ganha e está tentando resolver, mas ainda não conseguiu resolver, aí tem essa alta agora, porque teve uma queda muito brusca. Então, o petróleo ele costuma ter movimentos bruscos por causa da geopolítica, mas eu vejo um mercado bastante tranquilo para falar que não deveremos ter um petróleo muito caro. Eu acho que a tendência do petróleo é desse patamar e não duvidaria desse preço para baixo, inclusive. Porque tem muita oferta não OPEP entrando no mercado e uma certa tendência de troca de energia. Lógico, as pessoas podem dizer, mas tem
um excesso de necessidade de produção ou construção de data centers que consomem muita energia. Sim, mas provavelmente vão tentar usar energia nuclear, alguma coisa do gênero, tá? Mas provavelmente o petróleo subir de forma sustentada, improvável. Agora, sustos por questões geopolíticas é comum. Pois é, eu quero justamente falar sobre esses sustos, queria entender como é que o mercado acaba avaliando, como é que o mercado acompanha esse aumento da tensão agora entre Estados Unidos e Rússia, porque historicamente a gente sabe que o presidente da Rússia e Donald Trump são parceiros, são amigos, mas o fato da gente ter um Vladimir Putin que está realmente receoso e não está fazendo o que Donald Trump quer, que é concordar com o acordo de cessar-fogo, a gente sabe que isso pode gerar uma certa instabilidade, como tem gerado. Como que o mercado enxerga esse aumento de tensão agora entre essas potências? Bom, naturalmente que o petróleo pode continuar subindo, então vamos acompanhar se vai romper essa região de 63 do Texas, 66 do Brent, para ir para um patamar em uns 4, 5 dólares mais alto. Por enquanto, o mercado está se acomodando nesse patamar hoje. Agora, a reação em termos de mercado financeiro é mais uma rodada aí de alta de ouro, porque se você está sancionando, se você está dificultando pagamentos, você acaba tendo realmente dúvidas na questão de moeda. Então eu vejo ouro e eventualmente algumas criptos bem selecionadas, e o Bitcoin aí, obviamente, ele caiu em relação à máxima e tudo, mas hoje está subindo. Ainda continuo achando que esses tipos de ativos vão continuar performando bem. Porque se você quer burlar o sistema de compra de petróleo, você pode burlar com dinheiro, com alguma stablecoin. Então, acaba que cripto, ouro, a prata não é um ativo que Banco Central usa para reserva, mas também pode se beneficiar porque as pessoas físicas acabam tentando acumular prata como um concorrente do ouro, vamos falar assim, mas para Banco Central não. Então a gente continua vendo esses ativos performando, recuperando, né? Teve uma queda grande, porque tinha subido demais, o ouro rapidamente bateu 4.400 dólares, teve uma liquidação, que a gente entende razoavelmente como normal, e hoje já está subindo de novo, desde ontem, inclusive, já está subindo quase 150 dólares. Por quê? Bom, se vai sancionar, então risco de voltar àquela ideia que o Biden fez de bloquear reservas e tudo, a gente não sabe. Então vamos voltar para o ouro. Então acho que esses ativos aí continuam numa dinâmica interessante. Quanto mais a geopolítica fica complexa, provavelmente mais você vai fugir para isso. Ainda mais num processo que a gente está vendo o Fed cortar juros, deve cortar mais 2 vezes esse ano. O ano que vem a gente realmente não sabe, mas com uma inflação que não quer ceder. Teoricamente, pela inflação americana, não deveria cortar juros. Mas, pela inflação japonesa, o Banco do Japão deveria subir os juros. Mas, assim, eles estão preferindo ter um pouco mais de inflação, ter um pouco menos de juros, também força essa tese de mudança aí para esses tipos de ativo. Então, acho que continua. Vamos ficar atentos, então. José Faria Júnior, CEO da Wagner Investimentos. Sempre muito bom te ouvir. Obrigada pela conversa, viu, Faria? Eu agradeço, obrigado, tá? Obrigada. Boa tarde para você.